Salve galera, aqui é o Henrique Toledo, seja bem-vindo, você está no Estampa na Prática e hoje nós vamos falar acerca de um designer de estamparia, uma categoria de designer pouco comentado, pouco falado e pouco compartilhado acerca desse profissional, o designer de estampas que separa cores. Vai um cafezinho aí? Cafezinho é o combustível do designer, coisa boa, né? A gente não vive sem café. Designer de estamparia que separa cores. Quem que é esse profissional? Onde que trabalha? Quanto que ganha? E quais são os principais desafios dele? E o que você precisa saber, estudar para ser um tipo de profissional desse? Esse tipo de profissional trabalha em gravadora de cilindro, gravadora de quadro. São profissionais específicos que separam as cores das estampas gráficas nessas empresas que gravam cilindros. Quem consome muito esse tipo de trabalho são as estamparias convencionais que produzem grande quantidade de metragem. A função específica de um profissional desse é separar cores. Então, normalmente na rotina de trabalho, eles recebem arquivos, estampas de diversos nichos de mercados, de diversas empresas, e a sua rotina de trabalho é pegar esses arquivos e conseguir dar uma solução de separação de cores ao ponto de que essa estampa separada fique muito semelhante com a estampa gráfica. Porém, aí que tem um grande desafio para esses profissionais. A rotina de um designer gráfico que desenvolve para estamparia é uma rotina mais leve. Então ele trabalha com vários arquivos, várias imagens. Ele então compõe as suas estampas, desenvolve a sua arte gráfica e nessa rotina de design gráfico para estamparia, ele tem liberdades, porque a estamparia digital, ela aceita muita coisa. Muitas das vezes um arquivo um pouco mal acabado, um arquivo sujo, um arquivo com alguns detalhezinhos que um perfeccionista não deixaria passar, muitas das vezes na estamparia digital passa. Agora, para gravar cilindros, para separar cores, o buraco já é mais embaixo. Porque na gravação de cilindro não aceita arquivo mais ou menos. Não aceita arquivo meia boca, não dá. Tem que ser arquivos perfeitos, bem trabalhados, bem separados e com alguns parâmetros técnicos de desenvolvimento que somente esses profissionais sabem. E é aí que esses profissionais têm grandes desafios em suas rotinas. Eles recebem arquivos de estúdios da Itália, da França, da Europa, e vem os arquivos tudo cagado. Eu não estou falando que são estampas feias. Tem estúdios de fora incríveis, maravilhosos, mas os arquivos vêm tudo cagado. Eu mesmo já trabalhei em muitos anos numa estamparia convencional de cilindro, uma estamparia transfer, e lá a gente gravava as estampas em uma gravadora holandesa. Inclusive foi lá nessa gravadora que foi a minha escola. Graças a Deus eu tive a oportunidade de aprender junto com uma empresa internacional holandesa e ao meu ver, para mim é a líder do mercado brasileiro que atua aqui em gravação de cilindro de alta definição. Então os arquivos vêm em baixa resolução, vêm com muita sujeira, vêm com muita serrilha e muitos arquivos vêm sem rapport. Tem algumas informações que esses estúdios desenvolvem um arquivo bem grande, corta ele em 4 partes e aí gera um tipo de rapport um pouco diferente e manda para 4 lugares diferentes do mundo. Então muitas das vezes os arquivos vêm sem rapport e com uma qualidade gráfica péssima. Esses arquivos na estamparia digital fica lindo, porque a estamparia digital aceita tudo. E o que acontece? É diferente você imprimir num tecido do que imprimir num papel. Quando você imprime no papel, o papel revela tudo. Agora, quando você imprime no tecido, por causa da trama, por causa da textura, por causa da gramatura, por causa do processo, por causa da expansão, expande um pouquinho a tinta no processo da estamparia. Então, alguns defeitos não são perceptíveis e passa tranquilamente. Porém, para gravar os cilindros, não rola. Aí que entra o profissional que não é reconhecido no mercado e nem nas passarelas, que não é comentado, que não é falado, mas é ele que é responsável por toda a qualidade gráfica de uma estampa gravada em cilindros. Ele que é o profissional ou a profissional que separa as cores, redesenha muitas das vezes a estampa, retrabalha todas as partes cagadas das estampas, limpa todas as estampas, muitas das vezes completa o rapport, tá faltando motivo, ele
cria esses motivos e aí sim eles vão para separação de cores. E nessa separação de cores é uma jornada gigantesca. Uma vez eu desenvolvi uma estampa com, acho que tinha 16 centímetros de rapor, era um rapor saltado, então ele tinha mais ou menos essa largura, ele ia saltando. E eu vou falar acerca de rapor saltado aqui também. E essa estampa, ela tinha muito detalhe, mas muito detalhe. E eu tive que literalmente desenvolver ela na mão. Se tratava de um papel importado que uma empresa tinha lançado um produto no mercado e esse papel tinha parado, não existia mais e tinha que dar continuidade aqui no Brasil. E aí lá vai o Henrique ter que desenvolver 100% idêntica àquela estampa para ser lançado no mercado brasileiro. Aliás, para dar continuidade no mercado brasileiro. Eu fiquei uma semana desenvolvendo a estampa. A estampa tinha 16 centímetros de altura. Era minúscula, mas tinha muito, mas muito detalhe. Era uma estampa que tinha muito pontilhismo. Era uma estampa um pouco parecida com cachemir. E foi um trampo violento. Mas quando chegou o jogo de cilindro e entrou na produção e o cliente comparou o papel importado com o resultado da estamparia nacional, ficou sensacional. Então é um profissional que enfrenta muitos desafios e quem ganha o mérito na maioria das vezes é o designer gráfico, é o artista plástico ou os estilistas que trabalharam no projeto. Mas esse é o profissional que segura toda a bucha e é o responsável para fazer o cilindro dar certo lá na estamparia convencional. Ou também o mesmo profissional que faz acontecer na estamparia de quadro. Tá, Henrique, mas o que precisa para ser um profissional desse? O que precisa? Primeiramente, você tem que entender profundamente de Photoshop. Não dá para ser mais ou menos. Não dá para ser mexelão. Tem que entender profundamente do Photoshop. Tem que fazer cursos, tem que fazer workshops, tem que investir 10 minutos, meia hora, 1 hora por dia aprendendo Photoshop. E lá vai uma dica: nunca aprenda Photoshop somente com profissionais da sua área. Aprenda também Photoshop com outros profissionais de outras áreas. Pesque em outras áreas, aprenda técnicas em outras áreas. Isso daí enriquece muito o seu aprendizado e você pega técnicas da fotografia e traz para o seu mundo. Você pega técnicas do arquiteto que usa Photoshop e traz para o seu mundo. Então, busque no máximo possível de mercados diferentes técnicas para você trazer para o desenvolvimento de estamparia. Esse profissional tem que trabalhar muito bem em channels, em canais no Photoshop e também tem que entender muito de retícula, porque as retículas são as resoluções dos cilindros. Normalmente se trabalha muito com cilindro de 125 mesh, 155 mesh e também de cilindro com 195 mesh. Existe um tipo de arquitetura que se trabalha nesses arquivos para você conseguir o máximo de resolução possível lá na estamparia convencional. Ah, detalhe, esses profissionais enfrentam um grande desafio que eles têm que deixar a estampa o mais parecido possível com a estampa gráfica lá na estamparia, mas detalhe, a estampa gráfica, o arquivo gráfico, o designer gráfico, ele trabalha com liberdade de cores. Agora, o designer de separador de cores, ele tem que causar através das retículas e níveis de retículas, são curvas. Ele tem que gerar a mesma impressão desse arquivo hipercolorido. E muitas das vezes a estamparia só tem 6 cilindros. Então, algumas estamparias têm 4 cilindros, algumas têm 8, mas quando você olha para o arquivo, parece que tem 30 cores. Então, eles têm que fazer esses milagres no desenvolvimento lá da separação de cores. É indispensável também para esse profissional usar mesas digitalizadoras. Em muitos motivos, em muitas partes das estampas, tem que fazer muito retoque nessas estampas e tem que usar a mesa digitalizadora. Ah, mas eu não sei mexer. Compra agora e comece o quanto antes, porque tem que saber mexer, desenhar com mesa digitalizadora. E outra, quando você aprender a trabalhar com a mesinha, você nunca mais nem vai usar mouse na vida, porque é muito mais confortável você desenvolver, trabalhar com a mesa, que você tem um tipo de movimento com a sua mão, do que com o mouse, que é uma coisa dura. Quanto que ganha esse profissional, Henrique? Quantos que ganha? Qual é o salário? Eu quero saber o salário. Qual é a remuneração? Normalmente esses profissionais já entram com muita experiência da estamparia digital e migra para esse mercado, então já entra ganhando bem. Mas aprendizes começam lá com R$2.000, R$1.800, e aí conforme eles vão evoluindo, vai subindo assim drasticamente o salário. Conheço vários profissionais que ganham R$3.000, R$4.000, R$6.000,
alguns que passam de 10 mil reais por mês. Mas por que tudo isso, Henrique? Porque esses profissionais detêm segredos. Eles vão desenvolvendo técnicas, maneiras, métodos de trabalho que geram resultados que não é qualquer profissional que consegue fazer. Quando esse profissional entende o trabalho das curvas, dos tons, das retículas, dos meshes e do resultado lá na estamparia, que também envolve uma boa estamparia, um bom cilindro, uma boa máquina, a viscosidade ideal da tinta lá dentro do cilindro, que envolve todo um parâmetro. Quando ele entende isso, ele consegue fazer milagres com estampas e muitas das vezes as estampas parecem ter um aspecto de estamparia digital, mas são gravadas em cilindros. Por isso que esse profissional ganha muito bem e tem um salário bem diferenciado de um designer de estamparia digital. E eu aconselho você, se você quer entrar no mercado, quer ser um designer de estamparia incrível, extraordinária, você tem que aprender a separação de cores. Isso vai te expandir a mente de uma tal maneira, isso vai fazer você evoluir tanto que você não tem noção. O meu workflow é muito diferente de um profissional que já entrou na estamparia digital, porque literalmente eu iniciei lá no design de separação de cores. Então a minha escola foi nesse mercado, nessas estamparias convencionais, e isso me deu toda a base, toda a estrutura para entrar na época na estamparia digital. Então é completamente diferente um profissional que só desenvolve para digital de um profissional que sabe separar cores e que também desenvolve para estamparia digital. Quais são os principais mercados que esse profissional pode trabalhar? No Brasil tem muito mercado, tem muita estamparia de grandes escalas produtivas, e também tem na China, tem na Índia. Na China, por exemplo, e na Índia, o que prevalece lá é a estamparia convencional, estamparia de cilindro. Eles produzem 30 mil metros de uma estampa só, 20 mil metros de uma estampa de uma variante só. Eles produzem para o mundo inteiro, é inviável a estamparia digital. Então é um bom mercado, é uma atuação do design de estamparia muito boa, muito estável. E detalhe, se o designer de estamparia digital já é difícil de achar um profissional bom, esse profissional aqui de separação de cores é praticamente impossível achar. Eu tenho alguns parceiros que eles quase que imploram para me indicar profissionais para eles, porque é praticamente impossível. Então aí fica a dica para você que quer ter um bom destaque, você que quer entrar nesse mercado, solta as perguntas aqui embaixo que eu vou te responder. É um bom mercado, fique atento a esse mercado e se aprofunde nele, que vale muito a pena. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de soltar o like, de se inscrever, e também aqui na descrição do vídeo tem todos os links para você estar envolvidos em todos os meios de comunicação do Estampa na Prática. É muito bom ter você aqui comigo e eu te encontro amanhã no próximo vídeo.